Bom dia, irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações. Amém? Vamos dar continuidade aos nossos estudos que estão fundamentados nos livros de Esdras e de Neemias. E a nossa lição, a nossa reflexão de hoje, ela tem por título Celebrando a cada etapa vencida. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Pai querido, Deus de infinito amor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que tu tem nos dado de estarmos diante da tua palavra. Pai, abençoe a cada irmã, Senhor, a cada família, Senhor, toma nas tuas santas mãos. Nos alegramos, ó Deus, porque tu tens cuidado de nós. A tua presença em nós nos anima e nos faz caminhar. Pai, esteja conosco, que o teu Santo Espírito esteja em cada um dos nossos corações, nos reavivando a cada dia. Pai de infinito amor, que tu possa, Senhor, nos ajudar a compreender, a ter discernimento da tua palavra, a amar a tua palavra, Senhor, e nos debruçar diante dela a cada dia. Nos fortalece, Senhor, por meio da tua palavra, porque a nossa esperança ela está em ti. Pai, muito obrigado, continua conosco, que o teu Santo Espírito possa nos ensinar a sermos gratos em qualquer situação. É a oração que faço e a faço em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãs, nesses tempos de pandemia, fomos desafiados a nos adaptar a uma realidade até então nova para muitos. Fomos privados de ir e vir, o uso das máscaras passou a fazer parte do nosso vestiário, do nosso dia a dia, as casas passaram a ser locais de trabalho, a funcionar como escola, creche e outras coisas, famílias inteiras dentro de casa. Os templos fechados, somente cultos online e até mesmo a ceia sendo ministrada pela TV ou pelo celular. Bem, se alguns anos atrás alguém chegasse para mim ou para vocês e dissesse que isso tudo iria acontecer, qual seria a nossa reação? Irmãs, esse tempo chegou, não é? E está sendo uma fase muito difícil em nossas vidas. Sem falar no sofrimento, medo, escassez de emprego, perdas de vidas e muito mais. E daí eu pergunto, o que fazer neste tempo? Bem, eu digo que Deus não perdeu o controle de nada, não é? E tudo está diante dos seus olhos, pois Deus é eterno. De antemão, ele já sabia, ele sabe de todas as coisas e já sabia pelo tempo que iríamos passar. Esse tempo, não é, de dificuldade, esse tempo realmente triste, não é, em nossas vidas. Se nós formos olhar para a história de Israel, nós vamos ver, não é, que Deus ele nunca se distanciou do povo. O Senhor, ele nunca se distancia da gente. Deus esteve e está presente conosco. No Antigo Testamento, Deus estava ali no deserto com o povo. O tabernáculo era a presença de Deus ali. Na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus para nos trazer salvação, não é? E hoje ele está conosco, não é? Nesses dias difíceis, nos dias alegres, nos dias difíceis, ele está conosco. E a nossa esperança está nele, no Senhor. Então nós podemos ver que ao longo de toda a história do homem, não é? Deus, ele não se separou do homem, no sentido de que Deus não abandonou esse homem. Nós sim, que muitas das vezes, irmãs, nos distanciamos do Senhor. Mas o Senhor, ele é fiel. Ele não abandonou a sua criatura. Ele não abandonou os seus. Então nós podemos ver, que o fato de nós termos o Senhor em nossos corações, de nós, a cada dia nos achegarmos ao Senhor, de viver uma vida com o Senhor, isso não nos faz imune a passar tempos difíceis. Foi Jesus mesmo, que nos alertou.
não é? Lá em João 16, 33, vai dizer, no mundo, não é, tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O Senhor nunca nos desamparou. O Senhor é aquele que está sempre conosco. Então, não é? É para que a gente tenha o quê? Bom ânimo e que a gente possa, né, refletir a cada dia o cuidado do Senhor, não é? Ele disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflições, mas que tivéssemos também bom ânimo. E lá, né, em Mateus 28, 20, na grande comissão, ele vai dizer, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Deus não nos abandonou. Ele está conosco, não é? Então nós vamos ver, não é, que o povo, não é, o povo de Judá, eu agora vou dizer Judá, é o povo de Israel, né, irmãs? Mas o povo de Judá, ele havia passado no cativeiro o quê? Quantos anos? 70 anos, né? E chegou a Jerusalém, já estava na hora de voltar, como nós já temos visto em outras lições, era a hora do povo voltar e o povo voltou, porque isso foi uma promessa do Senhor, não é? Que eles iriam para o cativeiro, mas no final daquele tempo, daqueles 70 anos, Deus o traria, não é, de volta. Então aquele tempo foi um tempo de muita alegria. Por quê? Não é? Lá em Esdras 3, não é? Versículo 11, nós vamos ver que aquele momento de alegria foi porque, né, o povo chegou ali e eles lançaram as bases, não é, do templo do Senhor. Os alicerces eles ali foram lançados e aquele povo foi tomado de grande alegria. Mas também, irmãs, quase que naquele tempo também, o povo experimentou, não é, um desânimo muito grande. O povo experimentou, né, uma tristeza, um desânimo, não é? Algo assim que aconteceu, não é? Para que eles ficassem assim, né, desanimados. Por quê? Dali das bases que, né, haviam sido lançadas, eles teriam que começar a construir o templo. E aí, minhas amadas, o que aconteceu? Não é? Vieram aqueles que, olhando, não é? Que viram que o templo que as obras do templo estavam se iniciando, quiseram ajudar também. Às vezes a gente costuma dizer que qualquer tipo de ajuda é boa, né? É benéfica. Mas às vezes não é não, irmãs. Temos que ter cuidado. Nem toda ajuda é bem-vinda e nós temos que vigiar, né? Então lá no capítulo de Esdras, capítulo 4, versículos de 1 a 4, vai dizer assim: os inimigos de Judá e Benjamim souberam que os exilados estavam construindo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Eles foram a Zorobabel e aos outros chefes de família e disseram: queremos participar da construção, pois também adoramos seu Deus como vocês. Temos oferecido sacrifícios para ele desde que Azaradom, rei da Síria, nos trouxe para cá. Mas Zorobabel, Jesua e os outros chefes de família de Israel responderam: de maneira nenhuma, vocês não podem participar deste trabalho. Somente nós construiremos o templo para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então, os habitantes da região tentaram desanimar e amedrontar o povo de Judá, para que não continuassem a construção. Subornaram a gente para trabalhar contra eles e frustrar seus planos. Isso prosseguiu durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até que Dario, rei da Pérsia, subiu ao poder. Então, irmãs, conforme eu disse, né, nem toda ajuda é bem-vinda, porque esses que queriam ajudar era aquele povo misto, aquele povo, não é, que tinha um certo sincretismo religioso, que misturavam, né, as religiões. E daí o povo de Deus, Deus não dá essa sabedoria àqueles que estavam governando naquele tempo, né, no caso
Zorobabel, Jesua, se Deus não dá essa sabedoria, eles poderiam, não, toda ajuda é bem-vinda, vocês podem ajudar. Não. Para aquela situação, não é? Para aquele trabalho, desculpa, situação não, para aquele trabalho, eles não estavam aptos a fazer. Tão somente o povo, não é, de Deus que poderiam fazer aquele trabalho, não é, irmãs? Então nós vamos ver assim que aquele povo, ele foi tomado de um desânimo muito grande. Porque quando as obras foram interrompidas, quando as obras não puderam prosseguir, conforme nós vimos no texto, que aqueles homens, né, eles tramaram algo ali para que aquela obra fosse interrompida. E aí, realmente, aquela obra foi interrompida. O que o povo fez? O povo se desanimou. O povo foi para suas casas e cada um foi viver a sua vida, e o templo do Senhor, a obra foi paralisada e ficou lá. E irmãs, eu não sei se as irmãs concordam comigo, mas eu vejo assim que, não quanto a obra do Senhor, não é, quando há esse desânimo, quando há, né, aquele desinteresse, aquela prostração, e nós não trabalhamos na obra do Senhor, nós não, né, a gente é como se a gente estivesse assim estagnados, parados, desanimados. Isso nos coloca numa posição de afastamento do Senhor. O Senhor, ele nunca se afasta de nós, mas muitas das vezes pelo desânimo, pelas circunstâncias em que nós estamos vivendo, pelas dificuldades, nós nos afastamos do Senhor. E nós temos que ter muito cuidado. E foi o que aconteceu. Não é? O templo foi esquecido, a obra do Senhor foi paralisada e aquele povo desanimou e cada um foi para suas casas, viverem as suas vidas e realizar os seus afazeres, e o Senhor ficou esquecido. Então, o que acontece? Deus levanta dois profetas, não é? Dois profetas, Ageu e Zacarias. Depois as irmãs, por favor, pegam o livro, tá? De Ageu, é bem pequenininho, são 2 capítulos só. As irmãs leem esse capítulo, que vai dizer, não é? Que, não é? Eles semeiam e quase não colhem. Semeiam e quase não. Alguma coisa estava acontecendo, né? Eles estavam trabalhando, eles iam para o campo, semeavam, não colhia muito. Eles trabalhavam, mas nada fluía. Por quê? Tinham se esquecido do Senhor, não é? Da obra do Senhor. E naquele contexto era o templo. E hoje, no nosso contexto, é a obra do Senhor. Fomos chamados, separados para fazer a obra do Senhor. E não podemos ficar, né, em tempo nenhum. Sabemos que os tempos são difíceis, sabemos, mas não podemos ficar presos ao tempo, preso às dificuldades, mas temos que olhar para o Senhor, olhar acima das dificuldades, não é? Hoje mesmo, esses dias mesmo, nós estávamos comentando, a nossa irmã Lurdinha estava falando a respeito de Abacuque, ele viu, né, tudo aquilo se ruir, debaixo, né, ali no chão. Ele ficou sem chão, mas foi naquele momento que ele viu que estava tudo se ruindo, estava tudo que ele, né, declarou, fez ao Senhor uma declaração de fé. Ainda que nada dê certo, todavia eu me alegrarei no Senhor. E nós não podemos, irmãs, sabemos que o momento é difícil, sabemos que cada um possui a sua dificuldade em particular, mas nós temos que nos aproximar do Senhor. Nós temos que, termos a nossa força no Senhor. De nós mesmos nós nada podemos fazer, mas o Senhor, Ele pode. E Ele é aquele que nos dá força, é aquele que nos anima e é aquele que nos faz caminhar. Então não podemos de maneira nenhuma, né, pararmos a obra do Senhor. E aí o que acontece? Ageu, não é? Ageu lá no capítulo 12, capítulo 1, capítulo 12, Ageu só tem 2 capítulos. É capítulo 1, versículo 2, 14, vamos ver o que o Senhor, né, o Senhor falou para o povo. Por quê?
Quando Deus viu que o povo estava desanimado, o povo estava distante dele, não é? Tinha cada um feito. Deus, né, levanta esses 2 profetas, e ali esses 2 profetas, eles exortam o povo, não é? Porque profecia é exortação, é edificação, né, irmãs? Então ele exorta o povo, e aquele povo, né, retoma a reconstrução do templo, não é? Então vamos ver o que diz lá em Ageu, capítulo 1, versículo de 12 a 14, diz assim: Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o remanescente do povo obedeceram à mensagem do Senhor seu Deus. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor seu Deus tinha enviado, temeu ao Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor: Estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o remanescente do povo. Começaram a trabalhar na casa de seu Deus, o Senhor dos exércitos. Então, irmãs, a situação, não é, ficou difícil, porque aquele povo, não é, ficou desanimado, mas Deus levantou, não é? Deus levantou 2 profetas que animaram, trouxeram uma palavra do Senhor para aquele povo, e a obra do Senhor foi reiniciada, não é? Bem, nós como igrejas do Senhor temos uma missão. Irmãs, nós temos uma missão, não é? E qual é esta missão, né? Se formos olhar, não para as nossas possibilidades, se nós formos olhar, né, para dentro de nós e ver o que a gente pode fazer, o que, né, se for na força do nosso braço, do nosso conhecimento, nós vamos ver que nada podemos fazer. Porque o Senhor Jesus, ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. E se nós fazemos, irmãs, algumas coisas boas, é porque o Senhor, não é aquele, não é, que está em nós, não é? E quando nós estamos no Senhor, né, o Senhor nos usa para fazer coisas boas, mas de nós mesmos nós nada podemos fazer, não é? Deus, o Senhor Jesus, ele nos levantou para sermos o quê? Testemunhas. Nós fomos salvos, nós fomos separados para sermos o quê? Testemunhas do Senhor. E em qualquer tempo, em qualquer situação, não podemos ficar esmorecidos, não podemos ficar nos lastimando, mas olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. A nossa esperança está no Senhor em qualquer situação. Porque quando nós olhamos para o Senhor, nós conseguimos ver além das circunstâncias. E muitas das vezes as circunstâncias é difícil, conforme o tempo que nós estamos passando. Mas é preciso, irmãs, de nós termos fé. Nós temos que olhar para o Senhor, que está, não é, adiante de nós, né, acima de qualquer coisa, de qualquer situação. E Ele, não é aquele que nos dá força, é aquele que nos traz ânimo, não é? Então nós somos testemunhas do Senhor. E como testemunhas, né, o que Jesus nos deixou a fazer, né? Jesus nos separou, nos salvou para que, né, nós tornasse o nome do Senhor conhecido, né? Apresentar Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Fazermos a diferença em qualquer o quê? Situação. Foi para isso que nós fomos chamados, né? Nesses dias difíceis, o que tirar? O que a gente vai tirar de aprendizado nele? Muitas coisas, irmãs, muitas coisas. Veja bem, se não podemos sair ou quase não sair, temos mais tempo para meditar na palavra e orar. Irmãs, a oração é algo assim que é muito importante, irmãs. A oração é a nossa conexão com o Senhor.
Não precisa palavras bonitas, não precisa, não é algo assim, não, é um coração sincero. Eu costumo até dizer a algumas irmãs, né, que tem dia que eu só choro diante do Senhor, né? Porque a situação realmente é difícil e nós temos aquela empatia, né, por tudo isso que está acontecendo. Mas eu me debulho, eu choro diante do Senhor e o Senhor sabe, né? Aonde as minhas palavras não conseguem expressar o meu choro, não é? É a minha voz. Então, irmãs, nós precisamos de estar diante do Senhor, colocar diante do Senhor todas as nossas dificuldades, a nossa dor, mas colocar no Senhor a nossa confiança de saber que Ele tem cuidado de nós, não é? Então foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para fazer Jesus conhecido. E o mundo está aí para ver que numa hora, né, pelo qual a gente está passando, uma hora de dificuldade dessa, né, nós precisamos de manifestar esse grande amor do Senhor, não é? Então, se nós não podemos, né, estarmos no ir e vir, né, usar, além de orar, além de meditar na palavra do Senhor, não é, usar também a tecnologia, não é, para que a gente possa, né, propagar o Senhor, propagar Jesus. Não é telefonar, né, para um parente, telefonar para um conhecido que a gente não vê há bastante tempo, não é? É ouvir as pessoas, não é? É pedir ao Senhor sabedoria para falar uma palavra de ânimo, de exortação nesse momento. É disso que nós estamos precisando, não é? Filtrar o que a gente repassa no Zap. Mais uma vez eu digo, filtrar o que a gente passa no Zap, que nem tudo que é muito lindo, palavras bonitas, é do Senhor. Precisamos ter muito cuidado, olha o que a gente está passando adiante, tá? Então, são todas, né, essas ferramentas que nós temos, né, para poder, né, fazermos a diferença nesse tempo, não é? E não esmorecer. Porque quando a gente esmorece, a gente se distancia do Senhor. E não podemos fazer isso de jeito nenhum. Uma vez do Senhor, né? Somos sempre do Senhor. Então precisamos de estar coladinhos com Ele, não é? Procurar em Deus um amadurecimento espiritual, não é? De ver assim que as dificuldades elas estão aí, mas que o Senhor está conosco, não é? E lembrarmos sempre de quê? Da nossa missão, não é? Louvar ao Senhor que em meio a tanta dificuldade, Ele tem cuidado de nós, não é? Tomar posse das promessas do Senhor, não é? Quando o Senhor nos diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Quando o Senhor diz, eu estou com você, não temas. Olha, não é? É tomar posse, irmãs, tomar posse dessa palavra e prosseguir, não é? Feliz é quem confia no Senhor, não é? E tem a sua esperança no Senhor, não é? Conforme diz lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 7, né, que diz, feliz é aquele que confia no Senhor, cuja sua esperança está no Senhor. E como Jeremias também falou, né, irmãs, quero trazer à memória tudo que me dá o quê? Esperança. Olha, às vezes nesses momentos, não é? Momentos difíceis, de repente pelo que nós estamos passando, vem os maus pensamentos. Irmãs, a palavra do Senhor lá em Filipenses 4:8 vai dizer o quê? Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, não é? Se há algum louvor nisso, que isso seja o que povoe as vossas mentes. Vamos pensar em coisas boas. Vamos olhar, né, para o passado e ver a nossa caminhada. Quantos anos a irmã tem? E eu posso dizer às irmãs, não é, que todo esse tempo de vida, se as irmãs fossem olhar, né, o quanto o Senhor cuidou, o quanto o Senhor abençoou, o quanto o Senhor sustentou, o quanto o Senhor foi longânimo, o quanto o Senhor foi fiel. Ah, irmãs, é muito mais do que os momentos difíceis. É muito mais do que as tribulações. Tenho certeza, não é? Então, irmãs, o que nós temos sido nesse tempo? Não é? O que nós somos? Quais são as oportunidades que nós muitas das vezes temos deixado passar? Né? Será que nós temos sido servos fiéis? Ou temos, não é,
ficado desanimados como o povo do Senhor ali na reconstrução do templo, quando o templo teve, né, com as suas obras interrompidas. Temos que prosseguir, irmãs. Louvemos ao Senhor em qualquer fase das nossas vidas, não é? Não permita que o inimigo venha te desanimar. Olhe para trás e conte todas as bênçãos que o Senhor tem realizado em sua vida. E você vai ver que são infinitamente mais do que os tempos difíceis. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas Deus acrescentará. Não desanime. Deus é a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força. Amém, irmãs? É a reflexão que eu gostaria, né, de trazer para as irmãs nesse dia, que as irmãs pensassem. Né? Os tempos são difíceis, os tempos são complicados, muita inquietação, muita ansiedade, se bem que Deus, né, o Senhor manda que nós lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, mas tem uns que são mais ansiosos, outros menos. Mas é o Senhor que tem cuidado de nós e Ele continuará cuidando de nós. Ele não nos abandonou, Ele está conosco. E se nós olharmos para o Senhor, nós não vamos ver as circunstâncias, não é? Enquanto Pedro caminhou com os olhos fitos no Senhor, ele andou sobre as águas. Nós não podemos naufragar, irmãs. O Senhor, Ele está conosco. Coloque tão somente a sua confiança no Senhor. Esse tempo vai passar. Vai passar. Esse deserto vai passar. E com certeza, não é? Essa noite que já dura 1 ano, daqui a pouco vai desabrochar num lindo sol, com uma alegria incrível. Pois nós cremos no Senhor, que mesmo aqui na terra, o Senhor quer uma vida saudável para nós, uma vida, não é, que nos faça a cada dia nos achegarmos mais nele, que é, né, o nosso Deus, que é aquele que nos ama, que é aquele que está conosco. Amém? Que Deus possa a todas nós abençoar. Fiquem na paz.